Bem-vindo, alunos! Aqui é o professor Rodrigo, do canal Prof. Rodrimelo Física e Química, e hoje a aula é sobre a correção dos exercícios de Química 2, a lista de exercícios de nossa última aula sobre gases, mais exatamente do sistema isovolumétrico. Vamos lá para a correção então. Vocês receberam uma lista com alguns exercícios e vamos apresentando aqui e fazendo a correção. Então, o exercício 1 fala o seguinte: qual a pressão em atm de um gás que estava a 1520 milímetros de mercúrio a 27 graus Celsius e passou a 177 graus Celsius em volume constante? Vamos pegar aqui a canetinha para frisar melhor. Observe, volume constante. Nós trabalhamos com sistema isotérmico, isobárico e isovolumétrico. Esta lista fala do sistema isovolumétrico, que o volume é constante. Sendo o volume constante, não utilizamos ele nas equações na hora de resolver os exercícios. Temos que tirar os dados primeiro. Então vamos lá. Temos a pressão 1, que é 1520 milímetros de mercúrio. Queremos saber a pressão 2, só que essa pressão 2 é em atm. Temos a temperatura 1, 27 graus Celsius, e lembra que nos gases sempre em Kelvin, então você soma com 273, vamos usar 300 Kelvin. Temos a temperatura 2, que chegou a 177 graus Celsius, soma com 273, o que dá 450 Kelvin. E vamos aplicar isso na equação do isovolumétrico, que diz P1 dividido por T1 igual a P2 dividido por T2. Observe que aqui não aparece volume nenhum. Vamos substituir os valores. Nós temos no P1 1520 e na temperatura 1 300. Queremos encontrar o P2 e a temperatura 2 é 450. Nesse sistema, a gente tem que fazer a multiplicação cruzada. Geralmente eu começo multiplicar pela letra para ficar do lado esquerdo. Então, 300 vezes P2, ou P2 vezes 300, e o 1520 vezes o 450. Ficando assim, P2 vezes 300 igual a 1520 vezes 450. Você deve multiplicar então esses dois. Continua, P2 vezes 300 igual a 684.000, que é a multiplicação do 1520 pelo 450. Por último, esse 300 que está multiplicando, está do lado da letra, vai ter que passar dividindo. Vai ficar aqui. Nós temos então que isolar o P2 e o 300 veio para baixo. Divide aí 684.000 dividido por 300 e você obtém um P2 de 2.280. Só que esse 2.280 é mmHg, porque estamos trabalhando com a pressão 1 em mmHg. Como o exercício quer a resposta em atm, você tem que lembrar o quê? Que 1 atm equivale a 760 milímetros. Você pode fazer a regra de 3 ou simplesmente dividir o 2.280 dividido por 760. A resposta final fica 3 atm de pressão. Isso aí, vamos para a próxima questão. Questão 2. Um recipiente fechado de volume V contém certa massa gasosa a uma temperatura de 27 graus Celsius, exercendo uma pressão de 760 mmHg. Após aquecimento, verificou-se o novo valor da pressão de 2 atm. Supondo uma transferência, ou melhor, uma transformação isovolumétrica, a nova temperatura em graus Celsius será de quanto? Qual será a nova temperatura? Vamos tirar os dados aqui. Observe que o exercício traz um gráfico e nesse gráfico ele dá os mesmos valores já transformados. Dá uma olhada aqui. Eu tenho 300 Kelvin de temperatura, no gráfico me dá 760 de pressão. Nós temos 1520 de pressão e queremos no gráfico uma temperatura. Aqui os dados do lado esquerdo. A temperatura inicial
é o 27, que somado com 273 dá 300. Está lá no gráfico. A pressão 1 é 760. Está dizendo aqui no gráfico, ó, 300, 760. A pressão 2 é de 2 atm pelo enunciado. Como cada atm é 760, você multiplica 2 por 760, que dá 1520. Mas isso já está transformado no gráfico. A pressão 2 é 1520. O que o exercício está procurando? A temperatura 2, que você vai encontrar primeiro em Kelvin, para depois transformar. Vamos aplicar de novo na equação P1T1, P2T2. Substitui os valores. A pressão 1 é 760, a temperatura 1 é o 300 Kelvin. A pressão 2 é o 1520 e a temperatura 2 é o que nós procuramos. De novo, faz em x, multiplica primeiro pela letra, então fica 760 vezes o T2 e o 300 vezes o 1520. 760 vezes T2, 1520 vezes 300. Você tem que multiplicar esses dois aqui. Repete, 760 vezes T2, 1520 vezes 300 dá 456 mil. Tem que pegar agora o 760 e passar dividindo. Então eu vou ter 456 mil dividido por 760. Divide e lhe dará 600 Kelvin de temperatura. Como as opções para assinalar são em graus Celsius, você não vai assinalar a letra A, porque 600 está em Kelvin, não em Celsius. Você tem então que pegar a formulazinha lá do Kelvin e do Celsius, sendo K igual a 273 mais C. Essa é a fórmula do Kelvin Celsius. No lugar do K, coloco 600, igual a 273 mais C. Esse 273 que está somando, vai ter que passar diminuindo. Então vai ficar 600 menos 273 igual a C. Ou, coloco o C na frente e fica 600 menos 273. Diminuiu, vai ter que dar 327. A opção correta é a letra C. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Um gás no estado 1 apresenta um volume de 14 litros e pressão de 5 atm e temperatura 300 Kelvin. Qual será a pressão do gás no estado 2 se o volume permanecer igual a 14 litros, mas a temperatura passar para 273 Kelvin? Vamos tirar os dados aqui. Nós temos o V1, que é 14, temos o P1, que é 5 atm, temos a temperatura 1, que é 300. Temos os três valores. Queremos calcular o P2. Para isso, nós temos um V2. Observe que o V1 e o V2 são iguais. Por quê? Como eles são iguais, é um sistema isovolumétrico. Se é isovolumétrico, não usamos esse valor do volume, não precisa dele. Então, nós temos a temperatura 2, que é 273 Kelvin. Trabalhamos com o sistema isovolumétrico. De novo a nossa equação. P1T1, P2T2. Substitui os valores. No lugar do P1, 5 atm. No lugar do T1, 300 Kelvin. Queremos o P2. E o T2 é 273. De novo em x, onde o 300 multiplica o P2 e o 5 multiplica o 273. Como é que fica? 300 vezes P2. Está aqui, 300 vezes P2, 5 vezes 273. Resolve, 5 vezes 273 fica 1.365. O 300 que está multiplicando vai ter que passar dividindo. Então está lá onde eu tenho aqui P2 igual a 1.365 dividido pelo 300. Dividiu 1.365 por 300 dá 4,55. Com a pressão 1 é 5 atm, a pressão 2 também vai ser atm. A alternativa A é a alternativa correta para essa questão. Lembrem de anotar as questões e as respostas no seu caderno para depois nós fazermos a avaliação. Vão anotando aí. Próxima questão, questão 4.
A pressão total do ar no interior de um pneu era de 2,30 atm, quando a temperatura do pneu era de 27 graus Celsius. Depois de ter rodado um certo tempo com este pneu, mediu-se novamente a sua pressão e verificou-se que esta agora era de 2,53 atm. Supondo a variação de volume do pneu desprezível, ou seja, não trabalhamos com volume, só com pressão e temperatura. Qual vai ser a nova temperatura? Vamos tirar os dados de novo. Nós temos aqui a pressão 1, 2,3 atm, temos a temperatura 1, 27 graus, que transformado para Kelvin dá 300, temos a pressão 2, 2,53 atm, e queremos calcular a temperatura 2. Esse 14 litros não tem na questão. Vamos usar a fórmula do P1, T1, P2, T2, sistema isovolumétrico, e vamos substituir os valores. P1, 2,3, dividido por 300, P2, 2,53, dividido pelo T2, que é o que nós estamos procurando. Faz em x novamente, 2,3 vezes T2, 300 vezes 2,53. Fica assim, 2,3 vezes T2 e o 2,53 vezes o 300. Multiplica aí, que dá 759. O 2,3, que está do lado da letra, vai passar dividindo, vai para baixo. Então, nós vamos ter 759 dividido por 2,3. Divide, você vai encontrar 330 Kelvin. Essa é a resposta correta. Só que as alternativas para assinalar estão em graus Celsius. O que você tem que fazer? Novamente, pegar a formulazinha do Kelvin e do Celsius, que é K igual a 273 mais C. No lugar do K, coloca o 330 igual a 273 mais C. E o 273 que está somando passa para o outro lado da igualdade diminuindo. É só diminuir o 330 do 273. Pode escrever o C na frente, então. 330 menos 273 sobra 57 graus Celsius. Letra B é a alternativa correta para essa questão aqui. Lembrando que esse 14 litros apareceu aqui da outra questão, não é desse exercício. Vamos lá. Próxima questão. Questão 5. Considere que um determinado gás está exercendo uma pressão de 3,2 atm em um frasco fechado em menos 73 graus Celsius. Em qual temperatura a pressão do gás nesse frasco fechado será de 1250 mmHg? Bem atenção aqui, hein? Nós temos mmHg, temos atm e temos temperatura negativa em Celsius, hein? Vamos tirar os dados aqui. Vamos lá. Nós temos a pressão 1, 3,2 atm. Eu transformei ela para milímetro. Se 1 atm é 760, 3,2 atm vezes 760 dá 2.432 mmHg. A temperatura 1 é 73 graus Celsius negativo. Somando com o 273, na verdade você vai diminuir e conservar o sinal do maior, vai nos dar 200 Kelvin de temperatura. Lembre que Kelvin não fica negativo. A pressão 2, 1250 mmHg. E a temperatura 2 é o que nós estamos procurando. Vamos encontrá-la usando a fórmula do P1, T1, P2, T2. Substitui lá os valores. No lugar do P1, 2432, que foi a transformação. T1, 200 Kelvin. P2, 1250 mmHg. Queremos o T2. Faz em x novamente. Você tem então 2432 vezes T2, 200 vezes 1250. Multiplica aí. Lembra que o 1250 vai multiplicar o 200. 1250 vezes 200 dá 250.000. Olha aqui, o 2432 está multiplicando o T2. Se ele está do lado da letra multiplicando, ele passa dividindo. Faz então a divisão, 250.000
dividido por 2.432 e nós vamos obter uma temperatura de 102,79 Kelvin. Novamente você vai transformar para Celsius. Coloca lá na fórmula K273 mais C. No lugar do K é o 102,79. E o 273 que está somando passa diminuindo. Nesse caso fica 102,79 menos 273. Diminui e conserva o sinal do maior. Coloca o C lá na frente, você diminui e conserva o sinal do maior. Por isso que a temperatura dá negativa. 170,21 graus Celsius negativo, letra C, que é o 170, é o valor mais aproximado. Questão 6. Um frasco fechado detinha um gás a 30 graus Celsius e uma pressão de 3,2 atm. Se provocarmos uma elevação na temperatura para 230 graus Celsius, qual será a nova pressão se o volume for constante? Estamos trabalhando com o sistema isovolumétrico, o volume sempre constante. Então não vamos trabalhar com volume aqui. Então vamos lá, temos a temperatura 1, 30 graus Celsius com 273, dá 303 Kelvin. Temos a pressão 1, 3,2 atm. Temos a temperatura 2, 230 graus Celsius, somado com 273, 503 Kelvin. Queremos a pressão 2. Aplicando na equação, substituindo os valores. P1 é 3,2, T1 é 303, P2 é quem a gente procura, T2 é 503, faz em x, 303 vezes P2 e 3,2 vezes o 503. 303 vezes P2 igual 3,2 vezes 503 dá 1.609,6. Pega agora o 303 que está multiplicando e passa dividindo. Divide aí 1.609,6 por 303. Isso dá 5,31. Como estou trabalhando com pressão, a pressão inicial era ATM, a pressão final também é ATM, letra C, a alternativa correta, 5,31 ATM. E vamos para a última questão. Uma determinada massa fixa de gás contida em um balão encontra-se inicialmente em CNTP. E aí eu tenho a explicação do que significa CNTP. CNTP quer dizer condição normal de temperatura e pressão. Então, se o exercício fala de CNTP ou condição normal de temperatura e pressão, a pressão inicial é 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. E a temperatura inicial, 273 Kelvin, ou 0 graus Celsius. Como vão trabalhar com Kelvin e ATM, está aqui os dois valores. Então, isso é o meu início. Nessa transformação, nós vamos ter uma pressão máxima suportada pelo balão de 3 atm. E nós vamos dobrar a temperatura desse gás. O que o exercício quer saber? Se esse balão vai ou não estourar. Pensa um pouquinho. Ele vai estourar se passar de 3 atm de pressão. Então, na verdade, nós temos que calcular a pressão final e ver se passa ou não. Então, vamos tirar os dados aqui. Nós temos como pressão inicial, pressão 1 atm, porque lembra, está na CNTP e na CNTP a pressão 1 é 1 atm. Temos a temperatura 1, 273, porque na CNTP a temperatura 1 é 273. A temperatura 2 dobrou, está aqui, ó, se dobrarmos a temperatura inicial. Então nós vamos dobrar vezes 2. Então a temperatura 2, 546 Kelvin. O que a gente vai calcular? Uma pressão 2 e comparar com os resultados. Vamos lá. Coloca na fórmula da isovolumétrica. Pressão 1, temperatura 1, 273. Pressão 2 é o que nós queremos. Temperatura 2, 546. Faz em x. Fica P2 vezes 273, 1 vezes 546, que vai ser 546. O 273 está multiplicando, passa dividindo. Então fica 546 dividido por 273. Isso nos dará
uma pressão de 2 atm. O que acontece se a pressão for 2 atm? Como o balão aguenta até 3 atm, a letra A é a alternativa correta. Letra A, 2 atm e o balão não estoura, pois ele aguenta até 3 atm de pressão. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Então, galera, chegamos ao final da correção desses exercícios de ISO volumétrico. Vimos também o sistema isotérmico e o sistema isobárico. Vocês têm, então, no caderno de vocês, as 3 transformações, isotérmica, isobárica e isovolumétrica, e uma série de exercícios também corrigidos dessas questões. Na semana que vem, dia 20 de abril, será feita uma avaliação disso que nós estudamos durante o trimestre. Os 3 sistemas gasosos, falando de pressão, volume e temperatura. Então eu gostaria que na aula de semana que vem vocês estivessem logados na Google Sala de Aula online para a gente fazer essa avaliação. Para os alunos que não tiverem o acesso ao Sala de Aula, entre em contato com o professor no dia, através do WhatsApp dos nossos grupos. Novamente frisando, estudem os conteúdos e estejam preparados. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço, até a próxima aula.